O livro de Segundo Reis, ele dá continuidade à história que foi iniciada em Primeiro Reis, formando assim uma única obra na tradição hebraica. Esses dois livros, que originalmente foram considerados como sendo um único texto, foram divididos na tradução para o grego e se tornou conhecido como a Septuaginta. Segundo Reis, desculpa, ele explora um extenso período, da história de Israel e de Judá, começando com o reinado do filho do rei Acabe, e ele se estende até a queda de Jerusalém e o exílio da Babilônia. Ao longo das suas páginas, ele vai documentando a decadência espiritual, política, social desses dois reinos, que lamentavelmente vão culminar na sua destruição. A história de Segundo Reis ela é atribuída a um profeta ou um escriba, provavelmente durante o exílio babilônico do século VI a.C. E esse livro ele abrange cerca de 3 séculos de história, detalhando os reinados dos reis de Israel ao norte e de Judá ao sul. E essa obra ela inicia com o ministério do profeta Elias e ela prossegue com o do seu sucessor Eliseu, oferecendo um contraste significativo entre os reis infiéis e os profetas que mantêm a fidelidade a Deus. A narrativa ela é rica, em histórias que intercalam os reinados de poderosos monarcas com relatos de milagres, de profecias, revelando essa constante tentativa de Deus de estar chamando o seu povo para o arrependimento. O contexto cultural do livro ele se organiza em torno das várias dinastias de reis divididos entre os dois reinos, o do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, que tem a capital em Jerusalém. Aqui a gente observa uma instabilidade política e espiritual prevalecendo em Israel, marcada por golpes de Estado muito frequentes e também a impiedade dos seus governantes, contrastando por um outro lado com períodos de reforma e de fidelidade em Judá, especialmente durante os reinados do rei Ezequias e Josias. Então, nos primeiros capítulos, a figura de Eliseu se destaca, sucedendo Elias e realizando muitos milagres. Ele se torna como se fosse um porta-voz de Deus, em tempos de crise, respeitando até mesmo, sendo respeitado também pelos reis das nações vizinhas. Os milagres de Eliseu são um testemunho da presença de Deus, mesmo em um contexto de muita corrupção, muita idolatria, enfatizando a responsabilidade dos reis em obedecer à vontade divina. A queda do reino do norte, de Israel, ocorre no ano de 722 a.C., lá no reino de Oséias, quando a Síria é conquistada por Samaria. O texto bíblico ele atribui essa derrota à idolatria, injustiça e ao abandono da aliança com Deus, apresentando um evento sobre uma perspectiva teológica não apenas de uma derrota militar, mas de um juízo divino por conta da infidelidade do povo. E depois da destruição de Israel, o reino de Judá ele persiste por mais um século, embora também ele esteja num caminho de decadência. Mesmo antes de breves renovações espirituais, como as promovidas pelo rei Ezequias e Josias, essas ações elas não foram suficientes para reverter toda a corrupção que estava arraigada e o afastamento da verdadeira adoração a Deus. Essa reforma de Josias ela é assim catalisada pela descoberta do livro da lei no templo. Se destaca como sendo um dos momentos mais significativos do livro. E Josias ele tenta restaurar a adoração a Deus e a eliminar toda a idolatria do seu reino. No entanto, o próprio texto enfatiza que, apesar desse esforço muito sincero de reforma, isso não foi suficiente para poder evitar a ira de Deus, já que o povo ele não se converteu de forma verdadeira. E o final de Segundo Reis é marcado por uma tragédia da queda de Jerusalém em 586 a.C., durante o reinado de Zedequias. A Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor, ela cerca a cidade, destrói o templo, leva o rei e grande parte da população para o exílio. E a destruição do templo simboliza uma ruptura da relação entre Deus e o povo. E sem aliança, com Deus. E a narrativa dessa destruição ela é rica em muitos detalhes que ressaltam as implicações históricas e simbólicas desse evento. Embora a monarquia
que pareça assim inquebrantável, ela seja interrompida, existe um pequeno fio de esperança com a libertação do rei Joaquim, que era o antigo rei de Judá, no final do livro, quando ele é libertado da prisão babilônica. Isso carrega assim um simbolismo muito profundo. Mesmo após o juízo, a linhagem de Davi ela vive, né, alimentando a expectativa lá de uma futura restauração. A gente já sabe de quem. Né? Portanto, o livro de Segundo Reis não é apenas uma crônica da história, ele é também uma interpretação teológica, né? A antiga liderança e também a centralidade do templo e da lei. O autor ele responsabiliza tanto os reis quanto o povo pelas tragédias que enfrentam, mas ele não perde de vista a esperança de recuperação por meio da misericórdia divina. Além disso, o livro ele introduz o papel de potências estrangeiras como sendo instrumentos do juízo divino, demonstrando que Deus ele continua soberano, mesmo em meio à derrota do seu povo. Os profetas eles desempenham um papel crucial ao longo da narrativa, servindo como vozes proféticas que vão denunciar o pecado, alertar sobre as consequências e às vezes oferecem palavras de esperança. Figuras como como Elias, Eliseu e Isaías se colocam como instrumentos de Deus, resistindo à opressão dos reis, convocando o povo a retornar para os caminhos da justiça. A gente não vê nada disso hoje em dia, né? O profeta hoje só revela CPF. E o estilo literário de Segundo Reis combina narrativas históricas e relatos proféticos, né, proporcionando uma visão muito clara da deteriorização dos reinos, né, e ao mesmo tempo um reflexo sobre a responsabilidade que os líderes têm. O livro, apesar do seu tom assim sombrio, ele encerra com a ideia de que o exílio não é o fim, mas é apenas uma etapa do plano divino. A história da aliança com Davi persiste, lembrando que mesmo em tempos difíceis, a promessa de restauração ainda se mantém viva. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, uma mensagem, compartilha, vai me ajudar muito. Obrigada.